É possível dizer que os atos de vandalismo também cooperam para o governo agir? Também Cooperam para o governo agir de certa forma? Eu acho que é muito horrível pensar assim. eu acho que é o seguinte, vamos ser sinceros novamente, claro que sim. Claro, o problema é qual é a resposta. Porque não dá para você pegar e, como um dirigente político, ficar, digamos, à mercê da violência. Então, além dele ficar preocupado e falar, olha, nós temos que diminuir, vamos dizer, o fogo que alimenta essa violência, então vamos cortar e ter alguma proposta, não tenha dúvida que nenhum governo responsável vai falar e vamos deixar a meninada continuar. Eles vão reagir, é o papel deles, defender o patrimônio público e privado e defender a ordem. Então, Diga-se de passagem constitucional. Eles vão pôr a polícia estadual, a PM na rua e vão pôr o exército, se for o caso. Então, assim, não brinque com isso, não. Há outras formas de pressionar. Não precisa ter violência. Você acha que um governante está muito tranquilo hoje? Você acha que a reunião que a Dilma vai ter hoje às 4 horas com os governadores e vários prefeitos de capital vai ser uma reunião feliz, né? Assim, todo mundo sorrindo? É uma reunião muito tensa, porque hoje é o dia do fico para eles. Só que é um fico muito especial. Ou eles falam algo que garante que eles vão ficar, ou então a partir de agora é ladeira abaixo. Sim. Eles não se reelegem no ano que vem. Então é importante entender que não há necessidade de usar outro tipo de método além dessas passeatas. Elas já estão suficientes. A violência pode gerar um clima que vai contra o que eles estão querendo. Sim. E olha, eu não tenho cabelo branco à toa. Eu já vivi um período duro no Brasil. Vocês não sabem o que significa isso. Não brinca com isso, não. Não, e tem até outra pergunta aqui, que a Josiane está dando umas palavras aqui muito interessantes. Brasil mostra sua cara, manifestação pacífica sem máscaras, galera. Falta líder e foco nessas manifestações. É um pouco até do que o professor estava dizendo, o doutor estava dizendo, sobre essa questão das máscaras, vamos de cara limpa. Agora, sobre a liderança, tem algumas lideranças, mas parece que não está bem definido. Eu vou te fazer outra pergunta, aí o senhor vai somando nas respostas. O Gilberto Nassif coloca, vocês concordam manifestantes ocuparem o espaço próximo dos estádios e policiais expulsarem por ordem da FIFA? É engraçado que manifestantes envolvem confusão por causa dos políticos também. O que ele está dizendo é que a gente sabe que na Constituição você não pode fazer uma reunião que infrinja outra reunião. Isso foi bem esclarecido aqui pelo Dr. Bruno Burgarelli, que esteve aqui. Só que a gente percebe que a tristeza do brasileiro é em função de a Constituição estar aos pés da FIFA. E a FIFA tem até mudado algumas questões, como exemplo, por exemplo, a própria bebida dentro do estádio, que seria inadmissível dentro das nossas leis estaduais e até federal. Então fala um pouquinho disso. Eu acho que a FIFA extrapola e eu acho que o espaço é uma denúncia na Organização Mundial do Comércio. Eles não podem ser uma estrutura supranacional. Nós temos uma soberania. E se bem ou mal nós elegemos, se foi acertadamente, se é um problema nosso, nós elegemos um Congresso e ele que faz a lei, em nosso nome. Como que a FIFA, que não tem representação nenhuma, nós nunca elegemos, vem aqui e faz uma chantagem? Ou vocês aceitam assim, ou então não tem Copa? Mas, quando que a manifestação da Copa é do interesse do brasileiro, eu acho que eles têm que ter um pouco mais de bom senso. Eles não podem ter, por exemplo, imagine uma grande empresa de carro de refrigerante chegar e falar o seguinte, olha, eu só vendo o carro se a partir de agora a Praça 7 for nossa, não pode mais entrar. O que é isso? Isso é um exagero político e tem que ser coibido nas instâncias internacionais de comércio. Mas no comércio não tem uma venda sem regra, né? Tanto que dumping, você abaixar o preço abaixo do custo, é proibido internacionalmente. Você vai destruir alguém que tem menos bala na agulha? Isso não é justo. Então, assim, acho que a FIFA exagera. Agora, a partir daí, será que a gente, do jeito que foi a manifestação do sábado, a questão ali não era só de muito longe do Mineirão. Se tivesse na porta do Mineirão, da forma que foi a manifestação e a violência de alguns ali na barreira, eles ficariam calmos se tivesse chegado na porta do Mineirão ou tentariam invadir o Mineirão? E aí os brasileiros que estavam lá e que gastaram uma fortuna para assistir, esse é outro tema também muito complicado, é porque a maioria dos brasileiros, pela sua renda, não tem liberdade para estar lá, né? Mas de qualquer maneira, são outros 500, o pessoal que estava lá e pagou uma fortuna não teria seu direito de cidadão brasileiro de assistir ali um esporte. Que seria outra reunião. Então né, eu acho que nós temos que ter assim, um equilíbrio nisso, né? Eu acho que o fundamental é começar a conter essa violência e a inteligência da organização, da mobilização e da PM, das polícias, tem que funcionar, se articular. A gente tem que ser adulto nesse momento e resolver esse problema já.
Vamos só reforçar, doutor, então, como o senhor participou dessa reunião de ontem, o incentivo às pessoas de bem de não irem mascaradas. Sem máscara, sem camiseta, sem camiseta no rosto. Quem sai de casa já mascarado, já entende-se que a pessoa não tem boa intenção, né? Você sai de casa tampando o seu rosto. Também tem uma solicitação para que as pessoas sentem. Exato. Começou alguma movimentação estranha, sente na hora. Sentou no chão, a polícia e a própria organização identifica o tamanho do grupo que vai para a violência. Sempre vai ser pequeno. E aí você consegue mostrar para todo mundo que a maioria não se interessa por isso. Porém, há situações que você não tem tempo para sentar ou não tem espaço. Então, vamos ter clareza. Primeiro, é óbvio que o melhor lugar são as beiradas da passeata. Você está mais próximo de um ponto de fuga. Segundo, começou a ter alguém jogando bomba, pedra ou rojão, afaste. Afaste, começa a pedir para trás e começa a afastar. Não fique ali no meio, porque, por exemplo, uma pessoa da minha equipe que não estava tão próxima, ele estava conversando, colhendo informações, e de repente um jovem, e de repente vem uma bomba de gás lacrimogêneo perto dele e quase desmaiou. Se não tem alguém com vinagre, né, porque o vinagre até é importante as pessoas saberem, ele corta um pouco o efeito do gás lacrimogêneo, se não tem alguém ele teria desmaiado, e aí? Ele poderia ser pisoteado. E eu tinha falado para a minha equipe mais jovem, fique nas beiradas, não fique próximo, nós não estamos ali para fazer manifestação. Se você, jovem, quer apoiar, não há problema nenhum, mas ali não estamos engrossando, nós não estamos liderando. Então, assim, há uma série de precauções que a gente precisa começar a adotar e fique de olho aberto. Quando chegou perto de um batalhão de choque, fique de olho aberto, porque ali é o ponto de tensão, né? Ou está sendo, né? A gente tem até mais perguntas aqui. O próprio Jean, o pastor Jean, que está em casa se recuperando, mandou uma pergunta para a gente, que é um tema que inclusive, a gente já está na pauta para abordar com o senhor. Foi o pronunciamento da Dilma. A gente tem um cenário, vamos voltar até para manifestação, acontecendo manifestações em todas as grandes capitais do Brasil. Brasil mobilizado, o Brasil vai à rua, apartidário, querendo realmente que a corrupção e que a honestidade, que a corrupção acabe, que a honestidade reine, enfim. Claro, aproveitando o fato que é a Copa do Mundo, nervoso demais porque a FIFA tem colocado algumas regras até acima da Constituição brasileira, favorecendo, é claro, a elite do futebol, elitizando o futebol e deixando a minoria de lado. Então, chega a presidenta Dilma e faz um discurso, faz um pronunciamento. E esse pronunciamento foi muito criticado, mas muito criticado mesmo, por quase 100% aí daqueles que assistiram. É claro, teve muitos que olharam e falaram, vamos dar um voto de confiança, né, para a presidenta Dilma Rousseff. Mas não pareceu um pouco, através do seu olho clínico, doutor, sobre essa questão da manifestação, não pegou um pouco de carona nessas palavras, é até pergunta do Jean, e até mesmo que eu iria perguntar, somado a isso tudo, o que mais saltou aos ouvidos e aos olhos para quem estava assistindo foi a hora que ela falou sobre o petróleo. O que o senhor acha dessa questão dos royalties do petróleo? Porque isso ela jogou, na minha opinião, ela jogou a bomba na mão dos governadores e dos prefeitos, porque a grande briga pelos royalties do petróleo são entre aqueles estados produtores, dos maiores produtores do petróleo, que teoricamente teriam que abrir mão em função da educação. Dá uma esclarecida. Não, veja só, a questão é o seguinte, primeiro, o discurso da Dilma foi atrasado, assim, isso mostra que os líderes, os jovens governantes do Brasil, de todos os partidos, ficaram muito tempo nos gabinetes, eles não nasceram das ruas, das ações populares, das igrejas, isso estava nos anos 80, agora são, na verdade, gestores, né, meio iupes, assim, eles falam de maneira muito técnica, e a Dilma está no meio, né, embora ela, na idade, não seja tão nova, na política é dessa nova geração, e pegam todos os partidos, né, do Eduardo Paes no Rio, ao Anastasia e o Fernando Haddad, a Anastasia aqui, o Márcio Lacerda aqui, o Haddad em São Paulo, o ACM Neto na Bahia, todos estão desesperados, não sabem como falar e estão demorando demais para vir a falar público. Se eles lideram, eles têm que pegar e falar. A Dilma demorou muito. Segundo, o conteúdo foi muito fraco. Assim, ela poderia ter sido ousada, por exemplo, se eu fosse governante, o que eu faria? Eu diria na hora, estou mandando para o Congresso uma proposta para transformar a corrupção em crime hediondo. Ponto. Óbvio. Aquilo iria chocar. Por que ela não fez? Possivelmente ela quebraria um laço de confiança que muita gente que a apoia hoje. Sim.
Ou talvez seja um cartucho que ela prefere, eu acho que não, usar mais à frente, esperando ver como vai evoluir, né? De qualquer maneira, ela foi pouquíssimo usada. Essa questão dos royalties é a proposta do governo desde o início do ano. Ela já apresentou uma proposta e está levando para o Congresso uma segunda vez, antes mesmo das manifestações, para que 100% dos royalties sejam destinados para a educação. Ou seja, isso não foi decidido depois das manifestações? Não, de maneira alguma. Por isso que eu estou falando que é fraco. Antiga, né? Todas as propostas que ela falou na televisão são requentadas. São de pelo menos 6 meses, ou mais até. Até uma sessão de campanha eleitoral dela mesmo, algumas coisas que ela diz lá na próprio discurso dela, foi coisas que ela prometeu na sua campanha eleitoral. Então, assim, a minha questão é, por exemplo, a vinda dos médicos de outros países, como de Cuba e da Europa, isso daí basta você colocar no Google, qualquer sistema de busca da internet, coloca essas propostas e vai ver que, olha, já tem de meses que eles estão falando, e é polêmica. Por exemplo, sindicatos de médicos estão contra, né, essa coisa de vir médico de fora e tal. Bom, de qualquer maneira, eu acho que ela também, a escolha dessas propostas revela que o governo está percebendo que a sua comunicação está frágil. Ou seja, eles estão entendendo que as ruas estão certas e que eles perderam o contato com a rua. Porque se você fala algo que você já vem falando há meses, de novo, é porque sabe que a maioria nem sabe o que você está propondo. Ou seja, está errado, muito errado. Eu achei que a forma foi inteligente. Veja, evidentemente que a presidente, falando em cadeia de rádio e TV, ela não está falando para os manifestantes. Ela está falando para a tropa dela. Apesar de que joga até um protesto no próprio pronunciamento, porque eu vi o pessoal que tem dificuldade na audição reclamando que o pronunciamento dela não teve os sinais de Libras. Então já teve, até o próprio discurso da Dilma já teve um instantâneo razão, né? manifesto sobre... Tem toda a razão. Mas o que teve na forma que me chamou a atenção? Foi o seguinte, a cor da roupa dela, ela estava muito bem maquiada, a Dilma tem é uma personagem com uma estampa pesada, estava muito leve. Abriu mão do vermelho do PT. Não tinha vermelho nenhum, então muito... E além disso, ela falou de uma maneira muito maternal. Ali ela reforçou a ideia de que ela é uma mãe segura, mas é uma mãe. Quando ela falou assim, eu estou ouvindo vocês, viu? Assim, ali, eu acho que os marqueteiros e não os políticos assessores contaram muito. Ou seja, a forma, a embalagem, para mim, foi muito boa. O conteúdo lá dentro, a hora que eu abri o sabonete, assim, ele até dava para lavar a mão, mas assim, não tinha muita espuma. Esperava, né? Então, assim, eu acho que ainda eles estão se ajeitando, agora ela tinha que ir pro ar. Não, e a Dilma sabe que ela está num momento muito crítico e qualquer coisa que ela fale, ela pode se comprometer. Então, a assessoria também está direcionando muito. Acho que a assessoria não sabe o que fazer. Acho que, aliás, o Assessoria Brasil está parado, né, política doutor? dela. Na questão de não saber. A gente todo tem... mundo estava Aliás, preparado, todos, né? todo mundo Por estava exemplo, preparado para a grandiosidade da Copa das Não. Confederações, mas ninguém se preparou para a grandiosidade de uma manifestação popular. E veja, vamos só lembrar, a Dilma começa a ter muita popularidade porque o primeiro ano ela foi para cima dos ministros que eram acusados de corrupção. Fala, ela vai limpar. Agora, chegando perto da eleição, ela foi obrigada a recuar. É evidente para quem conhece a presidente ou acompanha que ela está sendo contrariada, não é do estilo dela.